Salve guerreira, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Silvio Santana em mais uma aula de lei de execução penal, que é a Lei 7210 de 1984, que norteia a execução penal no Brasil. Uma lei importante que tem muita incidência em prova, principalmente para algumas carreiras policiais, em especial a carreira de policial penal, mas não só para essa, carreiras como delegado e entre outras que também cai nessa lei. Esse curso completo você já está na 10ª aula, não se perca, beleza? Então o tema da aula de hoje vai ser das penas restritivas de direito. Penas restritivas de direito. Vamos para o conceito. Conceito, o que são penas restritivas de direito? Vamos lá. São sanções autônomas e substituem as penas privativas de liberdade. São sanções autônomas e substituem as penas privativas de liberdade e encontram subterfúgio no artigo 44 do Código Penal, que diz assim, as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade, olha só, não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. Então, primeira possibilidade, quando a pena não for superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, beleza? E para qualquer crime culposo. Segunda possibilidade, quando o réu não for reincidente em crime doloso, tem que ser primário em crime doloso. 3. A culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias que indiquem que essa substituição seja suficiente. Ou seja, isso é só para você entender da onde é que sai esse conceito de pena restritiva de direitos. Então vem comigo aqui na minha fucita. Olha só, no Brasil, a privação da liberdade, você pegar o vagabundo e prender ele, isso é a exceção, não é a regra, é a exceção. Por ser a exceção, existem alguns institutos despenalizadores, existem algumas sanções que eu vou aplicar e o vagabundo ele vai pagar por isso, porém não é o cárcere, não é a cela, não é a cadeia, não é o sistema penitenciário que já anda tão afogado. Então o que é a pena restritiva de direitos? Eu vou restringir um outro direito do apenado que não a liberdade, um outro direito que não a liberdade. A liberdade eu vou manter, mas vou restringir um outro direito, quer ver? Vamos aqui, vamos continuar explorando isso daí. Olha só, continuando. Qual é essa divisão das penas restritivas de direitos? Vamos saber quais são essas penas, é importante para o seu estudo. Existem 2 núcleos. Tem as penas reais, que é prestação pecuniária e perdimento ou perda de bens e valores, que tudo isso está lá no artigo 45, parágrafo 1º e 2º do Código Penal. Essas são as penas reais. E tem as pessoais, que é aqui muitas vezes que nos interessa para fins de prova. São elas, prestação de serviço à comunidade, nós já vimos isso aqui, está previsto na Lei de Execução Penal. Interdição temporária de direitos. Por exemplo, o cara é um médico, o cara é um dentista, um farmacêutico, e ele comete alguma coisa ali, ele comete algum mal feito, e ele vai ter ali temporariamente o seu direito suspenso de exercer, por exemplo, a sua profissão. Limitações de final de semana também está na LEP. Isso são as pessoais, tá? Artigo 46, 47, 48 do Código Penal, mais respectivamente artigo 149, 154 e 51 da Lei de Execução Penal. Então, nós temos aí as restrições de direitos reais e as pessoais. Para fins de prova, essa daqui é a mais comum. Essa aqui é a mais comum para fins de prova, beleza? Tranquilão, meu amigo? Então, let's go. Prestação de serviço à comunidade. Vamos lá, está na Lei de Execução Penal, são as pessoais. Caberá ao juiz da execução designar entidade ou órgão comunitário estatal devidamente credenciado ou convencionado junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente. Um asilo, uma biblioteca pública,
um hospital ou coisas assim, inclusive os delitos de trânsito já tem essa previsão do camarada ir trabalhar em um hospital para atender os politraumatizados se ele causar algum incidente em trânsito, beleza? De acordo com as suas aptidões. 2. Determinar a intimação do condenado, cientificando a entidade. Ó, fala entidade, tá indo um vagabundo trabalhar aí. Ele vai trabalhar tal dia, tal horário, tá? Ele vai cumprir essa pena aí. Então o órgão é avisado que tá indo um camarada lá cumprir uma sanção, né? Alterar a forma de execução a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Então isso daqui é o que? É a prestação de serviço à comunidade, como ela é feita. Pode ser feita onde? Pode ser feita tanto em programa comunitário, estatal ou entidade qualquer, desde que seja devidamente credenciado ou convencionado. É os exemplos que eu usei: hospital, uma escola, dependendo do crime que o cara cometa, né? Um hospital, sei lá, um asilo, uma creche, qualquer entidade conveniada aí. Prestação de serviço à comunidade. Beleza? Então vamos se ater a esses fatos aí. Beleza? Então a prestação de serviços à comunidade, vamos para algumas observações importantes aqui. Olha só, vamos para essas observações. Observação número 1. Prestação de serviço à comunidade ainda. Observação número 1. Essa prestação de serviço à comunidade não quer dizer trabalho forçado, hein? Beleza? Inclusive a Constituição veda. Vamos escrever isso, ó. Prestação de serviços à comunidade não quer dizer trabalhos forçados, pelo amor de Deus, né? Trabalhos forçados. Não, tá? Beleza? Vamos até colocar aí, ó, inclusive é vedado pela Constituição Federal. Trabalhos forçados, né? Mais precisamente lá no artigo 5º, inciso Romanos 47, mais precisamente na linha C. É vedado, não pode. Observação número 2 para ir ficar no seu material. Essa jornada de trabalho aí. A jornada de trabalho, ela não pode ser superior a 8 horas semanais. Importante, ó. Não pode ser superior a 8 horas semanais, tá certo? Inclusive realizada final de semana, feriado, em dia útil, porém não pode prejudicar o réu, não pode atrapalhar o caboclo. Vamos anotar? Olha só, sobre a jornada de trabalho. Jornada de trabalho não superior a 8 horas semanais. 8 horas semanais, tá certo? Realizadas em dias úteis, pode ser dias úteis? Podem. Finais de semana também pode. Ou mesmo feriados. Beleza? Só não pode atrapalhar o réu. Não podendo atrapalhar as atividades habituais do réu. Às vezes o cara tem um trabalho, né? Atrapalhar o réu. Beleza, vamos colocar isso daí. E observação número 3 aí, bonitinho no seu material, para ficar aí no seu material. Quando a execução tiver início, no primeiro dia de trabalho, a entidade beneficiária, ela tem que ter o cadastro do caboclo lá. Ó, o caboclo vai vir trabalhar aqui 2 horas, sei lá, 1 hora por dia, 1h30 por dia, 2 horas por dia que seja, né? Essa entidade tem que enviar mensalmente ao juiz da execução um relatório, né, como se fosse o livro de ponto do cara. Para quê? Para dar ciência ao juiz da execução que ele está lá cumprindo a pena. Vamos anotar? Olha só, a execução dará início, quando o cara começar a pena mesmo, no primeiro dia de trabalho. Primeiro dia de trabalho. No primeiro dia de trabalho ele inicia. E vamos colocar aqui beneficiada, que é a entidade na qual o cara estava trabalhando, que eu estava trampando lá. Beneficiada
que é a entidade na qual o camarada está lá realizando o trabalho, ela encaminhará mensalmente, isso que é importante, ó, encaminhará, vou até colocar bem grande aqui, ó, que isso aqui cai em prova, ó, mensalmente o relatório, né? Relatório, esse relatório vai ter que ter o comportamento do camarada lá, né? Completo do condenado, vou colocar aqui, ó. Se ele faltou, como é que é a postura dele, beleza? Então é isso, então vamos entender isso, olha só. Isso é importante, é mensalmente, aquela entidade beneficiada vai encaminhar o quê? Relatório completo do condenado. Vamos recapitular? Pode trabalho forçado? Não, é vedado pela Constituição trabalho forçado. Jornada de trabalho? Não superior a 8 horas por semana. Pode realizar final de semana? Pode. Dia de semana? Pode. Feriado? Pode. Hanukkah? Páscoa? Coelhinho da Páscoa? Pode, não importa. Tranquilo? Pode, não há problema nenhum nisso, beleza? Vamos entender isso, essas 3 observações aí para ficar no seu material, meu lindo, minha linda. Vamos embora. Limitações de final de semana. Olha só como é que funciona. Eu vou limitar o final de semana do peão. O peão vai ter que ficar com pena no final de semana, porque ele se envolve com briga de boteco, o bicho toca o salseiro. É uma loucura que esse camarada faz. Então, olha só. O juiz da execução, o juiz da execução, o que esse camarada faz? Ele vai lá e intima. Ó, intimação. Ele vai intimar quem? O condenado. Intimação do condenado. Ele fala, condenado, você tá intimado a partir de agora. Você vai ter que comparecer em determinado local para cumprir isso daí. Você vai ficar, sei lá, os dias específicos, ou mesmo as horas que você vai ter que permanecer preso, os horários, ou seja, dia, local e hora vai estar constando na intimação do condenado, beleza? Tranquilo? Inclusive, vamos até colocar aí, ó, inclusive na data do primeiro comparecimento, ó, vou colocar aqui, ó, inclusive na data do primeiro comparecimento, mas tem que estar lá, beleza? Tem que estar lá, tranquilo, tranquilo. Olha só, tem uma causa especial, isso daqui é a regra. Ó, o juiz vai lá na intimação e fala assim, ó, vagabundo, é o seguinte, ó, vamos lá, você vai ficar o final de semana em tal local, na sua casa, casa da sua mãe, né, tal dias, quinta, sexta, sábado, domingo, tal horário, de 8 da noite a 5 da manhã, por exemplo. Tá certo? Bom. Só que, cara, se o cara cometer uma violência doméstica, como eu vou mandar esse vagabundo pra casa ficar com a mulher? Então veja, é uma causa especial, aqui, ó, causa especial que eu vou colocar aqui no seu material. É uma causa especial, tá certo? No caso, se houver violência doméstica, lá na Lei Maria da Penha, Lei 11.340/06, violência doméstica, beleza? Olha só, nesse caso, vamos colocar aqui, ó, nesse caso, até pegar uma outra aqui, ó, tem que ser ministrado, pode ser ministrado cursos e palestras, tá lá no artigo 6º da Lei Maria da Penha, ó, artigo 6º da Lei 11.340/06, que é a Lei Maria da Penha, e nesse caso, poderão, um caso especial, ó, poderão, além disso daí, ó, ser ministrado cursos e palestras. Às vezes o cara é muito nervoso, é o fodão, o valentão, aí ele vai lá para ser menos valentão, tá certo? Inclusive essa frequência aí, ó, é obrigatória, tá certo? Beleza? Então dê cursos de frequência obrigatória. É bom narrar essa possibilidade aí para você que está estudando. Então, essa é uma causa especial quando envolver o quê? Quando envolver violência doméstica. Beleza? Tranquilo? Então, as limitações de final de semana, tá certo? Tranquilidade total, olho nessa tela aí. Tranquilo? Agora vamos lá, interdição temporária de direitos. Interdição temporária de direitos. Quer dizer que o cara vai ter algum direito e temporariamente vai ser interditado. Pode ser um direito referente a uma profissão, referente a uma atividade comercial, tá certo? Então pode ser referente a uma
profissão, ou mesmo uma atividade comercial. Vamos supor que o cara é médico e, sei lá, cometeu algum ato e matou uma paciente. Tá entendendo a visão? Tranquilo. Como é que funciona nesse caso? O juiz da execução, vamos lá, vamos entender o caso, ó. Sempre ele, o juiz da execução, cuidado, não é o da sentença. O que ele faz? Ele vai comunicar, ele vai comunicar quem? A autoridade competente, né? Se é um médico, Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina, então ele vai comunicar a autoridade competente. Se é um engenheiro, por exemplo, que deixou um pé de cair por besteira, né? A pena aplicada. Beleza? Então ele vai fazer o quê? Ele vai comunicar, ele comunicará, vou escrever aqui, ó. Comunicará a autoridade competente de onde a pena vai ser aplicada e se descumprir, essa autoridade vai lá e fala, juiz, ele continua exercendo a profissão. Então, a autoridade competente também comunicará no caso de descumprimento. Se ele descumprir alguma norma que o juiz da execução, que o juiz da sentença impôs. Beleza? Então há essa retroalimentação aí. Beleza? Quais são as hipóteses? Vamos colocar aqui, ó. São duas. Olha só, vamos colocar a hipótese 1. Hipótese 1. Aqui. Tá lá no artigo 47 do Código Penal. Beleza? Tranquilo? Lá no inciso 1 do Código Penal. Deixa eu melhorar isso aqui, 47, inciso 1 do Código Penal. Deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês. Trouxe, tá aqui. Daqui a pouco eu vou falar para vocês, tá? E também tem a segunda hipótese. Essa segunda hipótese, hipótese 2, tá lá no artigo 47 também. Artigo 47 também, mas inciso 2 e 3 também do Código Penal. Quais são essas hipóteses, tá? Primeiro, olha só, tá aí. Quais são essas hipóteses? Vamos lá. Primeira hipótese está no artigo 47, inciso 1, fala o seguinte: proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como mandato eletivo. Como eu falei, referente a uma profissão, a uma atividade comercial, atividade política também, entra aqui. Então, essa é a primeira hipótese, o cara não pode exercer o cargo dele, não pode exercer a função, não pode exercer a atividade pública dele, e o mandato eletivo também. E a segunda possibilidade está no inciso 2 e 3 do Código Penal, que é proibição do exercício de profissão, atividade, ofício, que desempenham habilitação especial, licença ou autorização do poder público, como, por exemplo, o camarada que é advogado, ele precisa do exame da ordem, né, da carteirinha da ordem para exercer essa profissão. E a suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículo automotor, essa sim prevista lá no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, Lei 9.503. Beleza? Deu para entender as possibilidades? As duas hipóteses aí. Essa aqui também, né, envolve aqui, obviamente, se você reparou, envolve a questão política também, né? Então são essas duas possibilidades. Uma no artigo 47, inciso Romanos I, e a outra lá no inciso 2º e, aqui era para ser terceiro, tá? Terceiro do Código Penal. Entendeu, meus lindos? Tranquilo? Então, nesses dois casos aí, vamos entender mais uma observaçãozinha aqui, ó. Quando for o artigo 47, inciso 1º, que é um caso no caso da função pública, mandato eletivo, por exemplo, a autoridade em 24 horas baixa o ato de início da execução. Beleza? Então, olha só, vamos colocar aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Autoridade, o que ela faz, ó? Em 24 horas, essa possibilidade aqui, tá certo? Baixa o ato de início da execução. Baixa o ato de início da execução. Tem que começar a cumprir. Beleza? Da execução. Beleza. Na segunda possibilidade, do inciso 2º e 3º, que é essas aqui, ó, tá certo? Que nós já vimos aqui, né? Tem que determinar a apreensão do documento.
Eu vou explicar melhor. Nesse caso, tem que determinar a apreensão do documento ou dos documentos. Que tipo de documentos, professor? Ué, se for por acaso o cara estiver dirigindo aqui, ó, né, para dirigir veículo automotor, por exemplo, a habilitação. Se for, um caso, uma profissão, a carteirinha da ordem, a carteirinha de médico, farmacêutico. Tá entendendo a coisa? Então vai ter que reter esse documento também. Então um detalhe aí bem importante para você. Vale a pena você dar uma conferidinha nessa tela aqui também, beleza? Aí quando fala essa autoridade competente aqui, ó, vamos entender. Que autoridade competente é essa? Pode ser autoridade competente aí, por exemplo. Exemplo, ó, vamos dar uns exemplos aqui. Por exemplo, Conselho Federal de Medicina, Ordem dos Advogados do Brasil, tá certo? O próprio Detran, tá bom? Só para você entender os órgãos de autoridade competente que são avisadas aí, tá certo? Aí vamos lá, o camaradinha, vamos supor, vamos dar um exemplo prático para vocês. O camarada, ele caiu nesse dispositivo aqui, ó. Ele caiu nesse dispositivo aqui, tá? Ele foi impedido de dirigir por sentença e o Detran pegou ele dirigindo. O Detran fala, é arrombado, pera aí. Vai lá e faz o quê? Vai lá e faz o quê? Comunica ao juiz de execução que ele descumpriu a ordem dele. Aí pode determinar o trancamento dele? Pode. Tá entendendo a visão da coisa? Percebeu como é que funciona, meu lindo? Então, beleza, sacou? Tranquilo. Agora vamos para o SURSIS. Instituto bastante importante, tá? SURSIS, que é a suspensão condicional do processo. Para Rogério Sanches Cunha, ele define como um instituto de política criminal que se destina a evitar o recolhimento à prisão. Lembre-se que no início da aula eu disse que a prisão é a última ratio do condenado, que preencha determinados requisitos. Então o cara preenche requisitos e ganha esse benefício aí. Isso submete às condições estabelecidas pelo juiz, perdurando estas durante tempo determinado, fim do qual, se não revogada a concessão, considerar-se extinta a pena. Então, olha, eu vou liberar você para você ficar em casa. Você vai ficar aí um período que eu vou chamar de prova. Se você não tocar o foda-se de novo, não fizer merda de novo, o que vai acontecer? Eu vou extinguir a sua pena. Então essa é a definição de Rogério Sanches Cunha. Vamos para as observações. Observações aí. Bem bonitinho no seu material, ó. O Brasil, ele usa o sistema que é o chamado franco-belga, entre acusado ou processado, tá certo? O cara é inocente ou ele é culpado, quer ver? Vamos anotar isso. Brasil, qual o sistema que o Brasil usa? Ele usa o chamado, ó, usa o sistema chamado franco-belga. Franco-belga. Beleza? Na qual o acusado, ele é o quê? Ele é processado. Ele é processado. Desse processo, tem dois resultados. Ele pode ser considerado culpado ou ele pode ser considerado inocente. Esse é o sistema aí belga, beleza? Se ele for culpado, vou até inverter isso daqui, para ficar melhor. Ele pode ser considerado inocente ou ele pode ser considerado culpado. Por quê? Porque se ele for considerado culpado, ele vai ser submetido a uma pena. Esse aqui é o sistema belga. E essa pena, ela é o quê? Essa pena, ela dura, ela suspende direito por determinado tempo. Então, suspende-se por determinado vamos colocar assim, ó. Esta pena aqui, que é aqui que eu quero chegar, este cara aqui, após o cara ser condenado, essa pena, vou até pegar uma outra cor aqui, ó. Esta pena pode ser suspensa por um determinado tempo. Esta pena aqui, ó, ela pode ser suspensa por determinado tempo. Então, ó, eu tô aqui com a trozoba na mão, você vai pagar a sua pena, mas eu vou suspender a sua pena por um determinado tempo, tá? Se você, por acaso, cumprir as condições que eu vou impor. Aí o cara fala, tudo bem, beleza. Tá, aí vamos lá. O juiz, né, ele pode o quê? Suspender essa pena aí por um período de 2 a 4 anos.
2 a 4 anos. Importante isso aqui na sua prova. No qual ele chama isso daqui, vou até pegar uma outra cor aqui para colocar, ele chama isso aqui de período de prova. Então o que é o período de prova? É essa suspensão da pena por um período de 2 a 4 anos, tá bom? Aí se ele cumpre os requisitos, ocorre o quê? Ocorre a extinção da pena, beleza? Então ele vai suspender o quê? Por esses 2 ou 4 anos. A execução da pena privativa de liberdade. Tomara que esteja entendendo essa ideia aí. Ou seja, cadeia. O cara não vai ser preso. Eu vou suspender essa execução da pena aí. Beleza? Tranquilo? Só que tem que ser não superior, obviamente, essa pena privativa de liberdade aí, ó. Não superior a 2 anos. Tá? Claro. Se for mais que isso, não. Não superior a 2 anos. Vamos recapitular? Que vocês estão anotando aí? Olha só. Vamos lá. O Brasil ele adota o sistema franco-belga, né? Quando se fala o acusado, ele é processado, ele tem 2 resultados. Ele pode ser considerado inocente ou considerado culpado. Se por acaso ele for culpado, a pena dele ela é suspensa por um determinado tempo. Que tempo é esse? Bom, o juiz pode suspender essa pena por um período de 2 até 4 anos. Ele vai suspender o quê? A execução da pena privativa de liberdade, a cadeia. Se o crime que ele cometeu não for superior a 2 anos, meu lindo. Percebeu? Importante entender isso aqui. Show de bola. Sacou essa ideia aí? Tranquilão pra você? Sim ou não? Então vamos lá. Olha só. Pronúncia no tribunal, do tribunal ao juiz. Então, pronúncia. Artigo 93, inciso 9, nono da Constituição fala que, olha só, todos os julgamentos do órgão do Poder Judiciário serão públicos e fundamentada todas as decisões sobre pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados casos, atos. Ou seja, a regra é que o julgamento seja público. As próprias partes ou seus advogados, ou somente a esse, em casos nos quais a preservação de direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público. Em outras palavras, o que é pronúncia? Pronúncia é quando o animalzinho que é o juiz, tá lá o juiz, que é o juiz, com o martelinho na mão, né? Aí tá lá, aqui, ó, aí tá lá, ó, o cara olhando pra baixo, né? Tá aqui o advogado do cara, a advogada do cara, né? Tá aqui. Aí, ó, leva esse cara na frente do juiz aqui, ó. Aí o juiz vai falar pra ele, ô, vagabundo, por que tu tá fazendo isso? Eu vou te pronunciar aqui. Tá entendendo? Ó, então vai ser o seguinte, você vai cumprir a tal pena, vai realizar tal ato, vou suspender, não sei o quê. Então o juiz explicando pro condenado o que vai rolar. O nome disso aí é pronúncia, entendeu? Bem desenhadinho pra vocês. Observação sobre isso daí. Deixa eu pegar só uma tela branca aqui. Dá pra fazer aqui no cantinho, ó. Fazer bem aqui no cantinho dá. Ó, olha só. O juiz ou mesmo o tribunal fazem o quê? Vamos colocar aqui no cantinho que vai dar. O que eles fazem? Eles fazem a chamada sentença que é aplicar a pena de privativa de liberdade. Na sentença, vamos colocar aqui, ó. Na sentença, quando ele for editar a sentença, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a pronúncia, que é isso aí que eu desenhei pra você. Ele vai pronunciar o cara, tá certo? Aí aqui quero chegar é aqui, ó. Neste momento da pronúncia, que você sabe qual é que eu desenhei pra você aqui do lado, vai acontecer o quê? Vai acontecer o seguinte: ou concede o sursis, que é a suspensão do processo, condicional do processo aí, ou mesmo denegue, não aceite, ou denegue, beleza? Tranquilo? Então, nesse ato da pronúncia, beleza? Lá no ato da sentença, ocorre já a pronúncia lá do condenado. Por isso que eu já falo que o camarada ele é condenado, tá certo? Beleza? Então, só para você ficar claro aí do que é essa tal de pronúncia. Se você ver na LEP o que é pronúncia, é isso aí. Show de bola, meu lindo. Tranquilidade total, tô bem comigo aqui na fuça. Esse bloco já foi.
Para não ficar muito longo, vai lá, dá uma lavada no rosto, toma um cafezinho. Papai tá esperando aqui, a gente volta com muito mais. Até daqui a pouco. Valeu!